Como uma obra simples me surpreendeu de forma indiscutível. Irá falar do mangá Basilisk, que basicamente conta a história de duas famílias que são rivais. Inicialmente parece muito uma história de Romeu e Julieta, só que com um diferencial em que inicialmente as duas famílias, tanto a de Iga quanto a de Kogan, eu vou pegar um trecho aqui mais pra frente, eles são basicamente inimigos mortais, só que inicialmente estavam tratados de paz e os dois lados estavam tipo assim, os dois líderes, de cada um dos clãs, o segundo em comando, pode dizer assim, os descendentes de cada um dos clãs, eles estavam vivendo um romance, e no caso seria esse aqui, ó, ele, o protagonista, um dos protagonistas, e a garota. Os dois são basicamente, e por os nomes serem um pouco difíceis, eu vou deixar, acho que aqui no canto aqui da edição, escrito o nome de cada um deles, pois eu acho meio difícil falar, pois esses nomes japoneses não, como foi baseado em o autor dessa obra usou alguns nomes de algumas figuras famosas da época da história antiga do Japão. Pois esse mangá todo se passa basicamente na era Edo, pode-se dizer assim, do Japão. Onde nela existiam os ninjas, os samurais. É uma era bem antes. Acredito eu que talvez seja uma era até mesmo antes dos Estados Unidos e tudo mais chegar até lá no Japão. É uma era bem anterior a isso. É uma época onde o Japão vivia basicamente sem muito contato com o exterior. Ele tinha, claro, acredito eu, com contato com um ou outro país lá daquela região do continente asiático, pelos meus conhecimentos históricos, mas ele não tinha tanta frequência, não era comum o contato com vários outros países, inclusive os europeus e tudo mais. Tanto que nessa região eles usavam de arma espadas, que no caso são as katanas, os ninjas e os samurais, para poder fazerem seus ataques. O diferencial do anime para a história real é que os ninjas basicamente ele era mais estilo samurai, usava katanas e espadas, só que cada um com uma técnica diferenciada. Eles não tinham aquela roupa clássica de toda preta que cobria quase todo o corpo, que mostrava, que dava para ver apenas os olhos. Não, tanto que nesse anime eles são ninjas, mas a roupa parece muito de estilo de samurai. Tem essa pegada que é interessante. Aí, voltando agora para a história, o protagonista, que é esse cara aqui, junto com ela, tem os romances. Só que a família deles, esse romance teve que, infelizmente, ter uma pausa e acabou por um tempo, pois o tratado de paz que a família dos dois tinham foi finalizado, infelizmente. E nisso começou uma guerra entre os dois clãs, para saber qual dos clãs seria o representante de um dos shoguns, pode-se dizer assim, um dos líderes, que cada um dos clãs representaria um clã, basicamente um líder daquela região, um líder da nação daquela região que eles moravam. Aí, para decidir isso, cada um deles ficou com um dos representantes, e começou uma guerra mortal entre os dois, em que a regra era o último deles sobreviventes, que tinha um pergaminho, e nesse pergaminho estava o nome de cada um dos dois lados da guerra, dos dois lados do tratado, que assim que todos os nomes de um dos dois lados fosse riscado com sangue, que simbolizava que esse lutador foi morto, que são 10 lutadores que foram escolhidos, tanto dos Igas quanto dos Kugas, basicamente para lutar essa batalha mortal. E quem ganhasse seria o representante, ele seria uma família de destaque para o novo Shogun, que para a eleição do novo Shogun.
Isso é claro, a gente descobre só mais pra frente que era esse o objetivo. Tanto que eles, o protagonista e ela, não sabiam que era que eles estavam apenas brigando pra ver quem ia liderar o país. Não, ele só sabia que depois de um tempo que ia ter a batalha, que a paz entre os dois, as tréguas entre os dois lados acabou. E que tinha essa competição, que tinha uma competição entre os duas famílias, em que o campeão seria o último a ficar de pé. A última família que eliminasse os 10 nomes da família rival, do clã rival. Nisso, tem também que cada um, a peculiaridade é que cada um dos membros de cada uma das famílias tem um ataque especial, que é o massa, que é as lutas. As lutas são massas, pois cada um tem uma habilidade única. Ou tanto quanto a habilidade de você cuspir, tipo assim, cuspir coisas como a teia de aranha, que nem aquele cara lá do Naruto, que tem a habilidade como se fosse uma aranha, que ele se move e tudo mais através de teias e tudo mais. Tem o outro que tem a habilidade de, mesmo ele não tendo nem as pernas e nem os braços, de sair, a língua dele é gigante e começa a bater em tudo que deve, coisa que vê pela frente. Tem muitas coisas icônicas. E também tem, é claro, o protagonista, que tem a habilidade dos olhos, os olhos demoníacos, que qualquer pessoa que tente matar ele, basicamente morre. Ela comete seppuku. Pois a intenção assassina que vai para cima dele é refletida na pessoa. Já a pessoa que ele gosta, que é o do clã rival, que infelizmente eles, por causa dessa disputa, são obrigados a lutar, que é ela tem a habilidade o contrária, que é a habilidade de, quando ela olha para um ninja, ela basicamente neutraliza sua habilidade especial. Ela cautela qualquer habilidade. A pessoa fica, como se pode dizer, sem habilidade nenhuma. Tem também a garota que tem habilidade de veneno, só que o veneno que ela tem só é liberado através das relações sexuais. Tem também o cara lá do clã do Kuga, que pode se transformar em um rosto. Inicialmente, o clã Kuga tem uma certa vantagem, pois eles eliminam 3 membros de uma vez. E tentam prender o Genosuke para poder eliminar ele, o que ele é um dos líderes. Mas, infelizmente, não dá muito certo. Pode dizer assim, pois ele consegue sair da base dos Kugas e ir de volta para o seu território. E nisso, ele começa a disputa vem toda hora. A luta deles é cada um membro da família indo de encontro, fazendo aqui ou ali artimanhas para poder capturar e eliminar ao máximo cada um membro da família rival. De alguns de formas extremamente estranhas, mas interessantes, pode-se dizer assim. Esse mangá, as lutas deles são simples, não tem muito efeito especial e tudo mais, apesar de alguns ter uma habilidade aqui ou ali. O legal é a criatividade que o autor teve, e por ele ter mantido toda a obra como se passasse nesse cenário mais do Japão mais antigo, que é o massa. As lutas são mais algumas são pegadas, outras basicamente são decididas em um único golpe. E também tem a questão dos ninjas, que é o que vai definir se você vai conseguir ou não eliminar seu adversário é o quanto você é esperto e o quanto foi a sua estratégia que você fez para capturar tal inimigo. E se você não tem o conhecimento de alguma habilidade, algum defeito do inimigo, você vai estar em desvantagem. Então a maior vantagem o que esse anime ensina também quanto mais informação que você adquirir, caso você tiver que enfrentar o inimigo e tudo mais, é melhor.
pois e você pode se preparar melhor para esse em confronto. Se você for enfrentar o seu inimigo sem nenhum conhecimento, você pode acabar se lascando. E você tem que estar preparado, pois se você levantar a espada para lutar contra o inimigo, achando que ele tá fraco, você pode acabar sendo surpreendido, pois ele pode te atacar de forma rápida e misteriosa. Esse anime em si, esse mangá tem um anime também. Só que o anime eu não assisti ele. Eu fui primeiro pelo mangá. Que o mangá, a história dele é fechadinha, nesses 5 volumes. Caso vocês for comprar e tudo mais, achar um lugar para comprar, recomendo muito. Se você gosta de uma leitura mais, tipo assim, de uma batalha, de um confronto de famílias, e que em volta dela tem um relacionamento de de um casalzinho, que é um relacionamento proibido, que eles não podem ter por causa da rivalidade das famílias, que basicamente tem um final interessante, que aconselho muito vocês verem para saber, que é um final interessante. Parece um pouco clichê, na minha opinião, mas é interessante. Eu vou mostrar agora, como eu sempre faço com os mangás, um trechozinho de... Vou ver se eu acho uma luta aqui que dá pra mostrar. Opa, achei. Esse aqui é o trecho de uma luta de um carinha que tem... Ele basicamente ele entra dentro do... Ele tem a habilidade de entrar dentro da pedra. E ele sai de dentro dos negócios e tudo mais e faz os ataques. Eles atacam os inimigos, só que basicamente ele se camufla dentro da pedra. O bom do mangá é que também nessas cenas aqui, tirando as cenas femininas, eles censuram as genitálias, tanto de homem quanto de mulher. E não tem muito eti, que é o legal da história. Que aí você começa a ver o confronto. Essa cena aqui é basicamente do confronto que teve de uma pessoa, do clã inimigo, invadiu a base dos Kugas. Obrigado, Shibu. Você me salvou. Pensei em mantê-lo vivo para interrogá-lo, mas não teve jeito. Será que ele morreu mesmo? Aí ele pegando o cara que foi morto de surpresa. Ele também não abria a boca tão fácil. Fico feliz de pelo menos tê-lo pegado de jeito. Além disso, ele já nos disse algo muito perturbador. Quer dizer que o grande Shogun Eizatsu Tokugawa anulou o tratado de paz. E o Gama acertou em cheio, mas... O que será que a tal pergaminho... Interessante. Esse momento aqui, a família Koga ainda não sabia que o Tratado de Paz tinha sido eliminado, pois a família rival, os Igas, eles deu um jeito lá de pegar o pergaminho que ia para a sede dos Kogas para impedir que eles soubessem essa informação. Foi por isso que eles conseguiram passar a dianteira e eliminar 3 rivais sem que os outros soubessem que o Tratado de Paz foi acabado. Os caras foram malandro. No mais, obrigado por ter assistido aqui. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Acredito eu que esse mangá tanto tenha essa história, Basilisk, tanto tem o mangá quanto o anime. Ainda não assisti o anime, mas se o anime for mais fiel, ou acrescentar mais alguns detalhes às lutas, um efeito massa, ó, aí fica top. Se você gosta dessa pegada, esse anime eu aconselho muito. Muito bom. Normalmente eu não dou nota para um mangá, mas para esse aqui, por isso, inicialmente a história dele é meio lenta, mas as lutas são bem intensas. E do volume 2 para frente, as lutas começam a ficar mais massa, o dilema da batalha começa a ficar mais interessante. A nota que eu daria para esse mangá seria para finalizar, um 7,5 a 8. Se você gosta dessa temática de luta mais pegada
inspirada usando na história o nome de alguns protagonistas da era Edo, recomendo muito. No mais, nos vemos até a próxima.